O tema hoje é a inflação. Vamos falar um pouquinho sobre esse monstro que assombra a sociedade desde que o mundo é mundo. Esse é mais um vídeo da nossa série sobre indicadores financeiros e sobre economia em geral, para ajudar você a entender como essa máquina funciona. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Gaspari, sou operador de mercado, especialista em mercados de curto prazo e também sócio fundador do canal Conexão Wall Street. Vamos fazer aquele joguinho do YouTube. Para você que me segue, compartilha esse vídeo. Se você não me segue ainda, se inscreve no nosso canal para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e ajudar outros, assim como você que está assistindo, a entender melhor essa máquina gigantesca que é a economia e como isso impacta na sua vida e nas suas escolhas do dia a dia. Vamos lá? Inflação. O que seria inflação? Inflação é a variação do preço dos produtos em geral, tá? Como você vai, vamos definir essa situação, né? Decidir, não definir essa situação. É, vamos voltar àquela historinha de quanto que custava uma lata de coca em 1994, quando o dólar valia R$ 1 e a moeda tinha acabado de surgir. R$ 1 era implantado no Brasil em 1994. Você pegava R$ 1 e comprava uma coca. Hoje você precisa de R$ 6 para comprar uma coca porque o preço foi inflacionado com o tempo, tá? Como isso acontece? Vamos entender os vários motivos, na verdade a gente não vai conseguir definir todos, mas basicamente nós temos inflação por demanda e oferta, nós temos inflação pela variação da moeda em si, tá? Porque vamos trazer um conhecimento para vocês que talvez vocês não tenham reparado ainda, mas nós consumimos em dólar. O intuito do nosso canal, muitas vezes aqui a gente trata do tema de como fazer você ganhar em dólar para viver uma vida mais confortável no Brasil. Mas vocês ainda não entenderam que vocês consomem em dólar. Nós moramos no Brasil e gastamos em dólar, por incrível que pareça. Por quê? Porque isso acontece. Vamos lá. A base da nossa economia, tudo, são as commodities, são os produtos não industrializados, assim como soja, petróleo, entre outros minerais e outras situações. E esses produtos são comercializados mundialmente. O Brasil é um grande exportador de produtos e nós estamos competindo com consumidores do mundo inteiro, tá? No nosso mundo globalizado atualmente, você tem que entender que todos os produtos produzidos estão sendo concorridos no mundo inteiro. A gente não está comprando e consumindo só no Brasil. Porque se o produtor tem a possibilidade de vender para fora, ele vai escolher o melhor preço, ou seja, o preço vai ser avaliado em dólar. Esse é um entendimento que você tem que ter, que apesar de você pegar o seu real e no Brasil comprar, você está concorrendo com o consumidor externo. Ou seja, todos os produtos hoje são avaliados em dólar. Por mais que, mas até uma queda do dólar, a gente está. Aí o BRICS vai comercializar só nas moedas locais? Não importa, a questão é o valor. Entendeu? Vocês têm que entender que valor é uma coisa, preço é outra. Não importa a moeda. O que importa é a demanda e a necessidade de compra do mundo em si. Vamos tentar exemplificar essa situação. Se eu sou aqui um grande produtor de soja, por exemplo, um exemplo bem comum, sou um grande produtor de soja e eu tenho um consumidor brasileiro e tenho um consumidor americano, tenho um consumidor na China. Eu vou vender por melhor preço, porque eu tive um custo da produção e eu tenho que ter lucro na economia, no capitalismo, a gente vai viver de lucro. Então, se o americano está disposto a pagar US$ 5 por uma quantidade e o brasileiro está disposto a pagar R$ 5, eu vou vender por US$ 5. Então, automaticamente, se eu vou vender por US$ 5 lá fora, eu vou ter que vender a R$ 25 no Brasil, porque os dólares valem R$ 5 aproximadamente. Então, a gente tem essa questão da variação da moeda em si, a questão da demanda e da oferta, e a questão e outras questões que envolvem a inflação em si. Mas vamos tentar ser bem dinâmicos nessa situação. Uma questão muito importante é que a gente está competindo no mundo inteiro pelos produtos que nós consumimos aqui. A outra questão é que você tem a demanda e oferta. Vamos entender isso. Se você procura comprar um bem e você precisa comprar aquele bem e ele é escasso, quem tem o bem vai pôr um valor mais alto porque existe muita gente interessada em comprar. Então, quanto maior é a oferta, menor o preço, quanto maior é a demanda, menor o preço. Então, a gente está
pensando num mercado de livre concorrência, ou seja, todos nós estamos competindo para comprar um produto ou para vender um produto, tá? Quando essa balança se equilibra, quando a demanda é igual à oferta, ou seja, a necessidade do produto é a mesma quantidade do produto disponível no mercado, o preço tende a ficar equilibrado, tá? Outra questão que a gente tem que levar em consideração é os gastos do governo. E sim, lógico, se o nosso governo gasta mais, ele tem a necessidade de arrecadar mais. Como ele arrecada mais? Com aumento de impostos, ou seja, impactando também na nossa oferta de dinheiro no mercado, porque quando a gente pensa em oferta e demanda, você não tem que pensar só na oferta e demanda de produto, você tem que pensar também na oferta e demanda de dinheiro no mercado, porque o governo pode se imprimir mais dinheiro para acelerar a economia ou diminuir a impressão de moeda ou mesmo aumentar o crédito, porque o crédito também é dinheiro. Se você facilita o crédito, você aumenta o consumo. Se você aumenta o consumo, você aumenta a oferta pelo produto, certo? Então, se você tem esse jogo de demanda e oferta de dinheiro, demanda e oferta de produtos em si, a gente viveu isso muito na época da pandemia, quando alguns produtos se tornaram escassos, porque todo mundo queria, mas não tinha. Por exemplo, o álcool em gel. Todo mundo viu o preço do álcool em gel disparar absurdamente em dias, porque todo mundo precisava do produto e não tinha tanto produto no mercado assim. Então, o preço inflacionou de uma hora para outra. Isso acontece o tempo todo com produtos, às vezes por uma necessidade básica, às vezes por uma mudança de consumo, de padrão de consumo da sociedade em si em geral, tá? Então vamos entender essa questão de como o governo consegue interferir na inflação em si. Você pode pensar como que o governo vai fazer isso? Como mudando a taxa de juros. Essa é a lógica. Se você aumenta a taxa de juros, se você aumenta, você vai gerar um interesse maior, um financiamento mais caro, Sérgio. Juros mais caros, um financiamento mais caro, menos dinheiro. E, de contrapartida, aumenta os gastos do governo, porque o governo, ele empresta, ele imprime títulos para emprestar para as pessoas, ele vende títulos de tesouro, e ele vai ter que pagar juros por isso. Aumenta o endividamento, a roda cicla, e o aumento constante, uma coisa puxa a outra, e a gente vai tendo a questão da oferta e da demanda de dinheiro no mercado interferindo na inflação, e aí o governo muitas vezes tem que tomar algumas medidas para controlar isso, para que isso não se torne um descontrole. A gente tem que entender que quando a gente pensa em mercado financeiro ou mercado em si, existem os grandes players, como todo mundo fala. Só que os maiores players do mercado são os bancos centrais. Exatamente. Quem realmente determina os preços, quem faz o mercado se movimentar, é os bancos centrais do mundo inteiro. Tá? Obviamente, a gente vai olhar com um pouquinho mais de cuidado para os mercados mais fortes, como os dos Estados Unidos em si, porque são detentores dos maiores consumos, da maior oferta de produtos no mercado e de dinheiro em si, porque eles são detentores do preço do dólar. Então, se você entender, vamos lá, como uma coisa impacta a outra. A inflação, ela interfere no emprego, interfere na taxa de juros, interfere em tudo, interfere na condição e na capacidade sua de consumir, tá? Então, por que nós olhamos para isso com muito cuidado? Porque a inflação é um termômetro de como a economia está crescendo também. Sem inflação significa que a economia não está crescendo. Com muita inflação significa que as pessoas estão perdendo a capacidade de compra. Vou tentar ser mais simples para que você que está começando do zero consiga entender. Se o produto começa a subir, eu como trabalhador eu ganho um salário mínimo lá de R$ 1.500 e eu gasto hoje R$ 500 no mercado. Se o preço que eu gastava R$ 500 hoje no mercado para comprar alimentos que eu precisava para minha família, mês que vem custa 600. Isso vai gerar uma pressão minha sobre a minha família que eu vou repassar para o meu empregador, por exemplo. Eu vou exigir um salário mais alto porque eu não tenho condição de viver. Ou seja, os salários vão aumentando. Se os salários vão aumentando, o preço do produto também, como eu trabalho numa empresa que também produz, também vai aumentando, porque o meu empregador vai ter um custo maior de produção, porque uma da parte do produto é em si o salário dos funcionários. Ou seja, uma coisa vai puxando a outra gradativamente. Então, se a economia está acelerada, se existe um crescimento da economia, é natural que haja inflação. Tá? Não temos como zerar a inflação, tanto que o governo trabalha com uma meta de inflação anual. O governo não trabalha com a possibilidade da inflação zero, e sim com uma meta de inflação. Como nós vamos olhar para isso?
No Brasil, existe o IBGE que faz esse cálculo, que é o IPCA, e a gente também tem a Fundação Getúlio Vargas que faz o cálculo do IGPM. O IPCA basicamente é o que o Banco Central vai usar para fazer as suas análises e fazer essa questão da taxa de juros, regular a economia, porque um dos mandatos do Banco Central é manter o pleno emprego e controlar a inflação, para que uma coisa interfira na outra. Que se você tiver o pleno emprego, que ou seja, todo mundo que consegue trabalhar trabalhando, você vai ter uma questão de demanda. E se você começa a ter esse desequilíbrio entre demanda e oferta, você vai ter inflação. Ou seja, não importa se todo mundo estiver trabalhando, se o produto estiver inacessível, se a pessoa não conseguir comprar os produtos que ela precisa. Então, há de haver um equilíbrio, e esse equilíbrio gera uma demanda e uma inflação constante. Tá? Então, vamos entender como isso impacta no nosso dia a dia. Tá? A inflação é necessária e constante, existe uma meta para isso. Os bancos centrais vão olhar para a inflação para fazer ajustes nas taxas de juros e controlar em si a demanda e oferta de dinheiro no mercado, para que você possa ter um aumento ou não do crédito, para que você possa ter mais pessoas consumindo ou não. Só que também a gente tem que lembrar também que esse aumento do crédito, o aumento da taxa de juros, aumento do custo do dinheiro também gera mais dívidas do governo, porque o governo paga dívidas em torno da taxa de juros que ele mesmo, que o Banco Central vai estipular. E também temos a questão da migração do capital. Se é mais vantajoso emprestar dinheiro para o governo do que investir nas empresas, também temos essa migração de capital e isso tudo vai interferir na demanda e na oferta dos produtos. Tá? Outra questão da inflação também, que a gente talvez passe por despercebido, é que o aumento da inflação nos anos, ela traz uma piora dos produtos. É, vamos tentar explicar para você. Quando você comprava uma barra de chocolate há alguns anos atrás, ela tinha 200 gramas. Como o preço inflacionou e as pessoas acabaram perdendo a oportunidade de comprar, porque elas não tinham mais condição de comprar, os fabricantes de chocolate começaram a diminuir a proporção da barra. Hoje uma barra tem 90 gramas, ou seja, 90 ou 80. Eles pegaram e diminuíram o tamanho do produto, mudando o foco da propaganda em si, não olhando mais para a quantidade em si, para o produto, para que você continue consumindo o produto, pagando pelo mesmo preço, sem perceber que o preço inflacionou. Outra questão também que nós temos que olhar é a qualidade em si. A quantidade interfere, mas a qualidade também. A gente comprava um biscoito de chocolate recheado, por exemplo, com chocolate. A Balduco fazia aquelas bolachinhas que vinha com chocolate por cima, que era uma delícia. Se você for comprar hoje, você vai ver que ele não pode nem ser chamado de chocolate mais, porque ele não é chocolate. Ele é um produto à base de gordura que tem sabor chocolate, assim como diz o jargão. Então, muitas coisas deixaram de ser o que realmente eram para ser sabor alguma coisa só para que você continuasse consumindo. Então, a inflação, ela também gera uma piora da qualidade. Se você pegar um traçado do mundo desde o início de 71, quando para a questão da paridade com o ouro, a gente vai ter uma inflação constante e que dá para ser medida, você vai perceber que as pessoas, inclusive, perderam a saúde. Aumentou-se a obesidade, aumentou o estilo de vida decadente. Por quê? Porque você tem uma piora dos produtos consumidos, da alimentação. A inflação ela vai agir de forma diferente de acordo com os níveis sociais também. Se uma pessoa ganha muito bem e outra pessoa ganha muito mal, o primeiro impacto na inflação, sendo na alimentação, por exemplo, ela não vai interferir tanto para uma pessoa que ganha muito bem. Essa pessoa vai continuar consumindo a mesma coisa que ela consumia antes e ela vai continuar tendo um recurso de sobra onde ela vai investir em recursos que vão render acima da inflação e muitas vezes aproveitando a questão da taxa de juros para fazer mais dinheiro e vai manter o mesmo padrão de vida. Já a pessoa que não tem muito recurso, que ela tem um recurso escasso, ela vai se limitar à alimentação. E isso vai consumir praticamente todo o recurso que ela tem, impossibilitando ela de usar a inflação a seu favor para ganhar mais dinheiro. Então, aumenta a mais ainda a disparidade social, ou seja, o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. Então, a inflação ela interfere em tudo na nossa vida. Apesar de ela ser um monstro, como dizem por aí, ela também é necessária em alguns pontos. A gente não vai entrar muito no contexto da importância da inflação e tudo, mas vou trazer para vocês
como o mercado olha para isso, que é o intuito do nosso canal, e como você pode também se proteger um pouco dessa situação. O mercado vai olhar a inflação, a leitura dos dados, por exemplo, como o IPCA no Brasil, ou como o PCE nos Estados Unidos, que é o que o Banco Central americano usa como base para fazer a análise da taxa de juros. Ele vai usar esse dado para poder fazer essa balança entre taxa de juros, para que eles consigam controlar a questão do emprego e o emprego controlar a questão da inflação. Você tem que lembrar que uma coisa vai influenciar na outra, tá? Nós, como operadores de mercado de curto prazo, simplesmente a gente pega, em primeira situação, a gente vai olhar esse dado, quando ele vai sair, vai ficar fora do mercado para não participar dessa volatilidade e dessa incerteza. Mas nós temos que começar a montar na nossa cabeça como isso vai impactar nas nossas operações, qual é a projeção do mercado, principalmente nós que operamos no futuro. Como essa projeção vai impactar no longo prazo, tá? Porque se você sai, se a taxa de inflação interfere na taxa de juros, e a taxa de juros interfere no fluxo de dinheiro na economia e no aumento ou não das empresas, porque se o dinheiro vai para a renda fixa, ele deixa de ir para as empresas, se o crédito está caro, as pessoas deixam de comprar e consumir e isso acaba freando, você tem que entender que a longo prazo a gente tem que estar montando sempre essa opção para entender se a gente está trabalhando num mercado que vai aumentar o preço das ações, ou seja, vai ter mais dinheiro nas empresas, ou se ele vai agir na forma contrária, ao menos dinheiro, mas menos emprego, menos investimento nas empresas, tá? Então, o intuito da nossa série é fazer um desenho para que vocês entendam como que isso vai impactar, para que a gente possa entender o sentimento do mercado em si, tá? O importante para nós operadores é entender o sentimento. E para nós, como consumidores, como pessoas da sociedade, a gente tem que entender como isso impacta no nosso dia a dia para nossas tomadas de decisões em si. A gente está tomando decisões o tempo todo, se a gente vai comprar um carro, se nós vamos financiar uma casa, se nós vamos gastar mais ou menos no mercado. Porque aquela lógica que o nosso presidente trouxe há um tempo atrás, se está caro não compra, muitas vezes ela não serve, tá? Se está caro não compra, desde que não seja uma coisa que seja essencial para você, tá? Então você tem que entender como essa cesta é montada, primeiro, como que eles vão olhar para essa questão da inflação, porque uma coisa é assim, a gente vai ter uma média da inflação, uma média do preço, entre os mais baixos e os mais caros, que subiram mais, subiram menos. E essa média ela pode ser, de certa forma, manipulada pelo governo, porque eles podem simplesmente tirar os produtos que estão gerando um aumento inflacionário muito grande da cesta de produtos, tá? E alguns produtos, eles são inflacionados na cadeia total, como o petróleo, como citei no começo. O petróleo sobe, tudo que vai ser transportado, tudo que vai ser produzido vai envolver o petróleo. Então a gente vai ter um aumento geral dos preços. E alguns produtos, às vezes, a inflação às vezes pode estar em 3%. Mas em algum produto que você precisa, subiu 20 ou 30%. Por exemplo, o leite, por exemplo, o óleo, que é um dos produtos. Se você pensar que quase tudo que você faz na sua casa, na sua comida, tem óleo, ou que você compra industrializado também tem óleo, o preço do óleo acaba sendo um fator determinante no seu consumo mensal. Pensando nisso, a gente pode pensar que a soja, que produz o óleo, também é um fator determinante na sua renda mensal e na sua capacidade de consumir. Bom, mais ou menos é isso. A gente vai começar a fazer essa montagem, tá? No futuro bem próximo, quando a gente trabalhar todos os itens do que é a inflação, PIB, taxa de juros, taxa de empregos, a gente vai fazer uma montagem para você conseguir entender como isso vai afetar a economia e como isso vai afetar o desenvolvimento das bolsas e do mercado em si. Tá? Por hoje é só isso, a gente vai estar só tratando da inflação, que é a questão do preço no tempo, como o preço varia, a sua capacidade de compra se alterna, e a gente vai começar a olhar esses dados diferentes, como eu estou te falando, por exemplo, do IPCA no Brasil, o IGPM, que é usado na questão dos imóveis, ou o CPI nos Estados Unidos, que é o preço ao consumidor, e também o PCE, que é o indicador que os Estados Unidos usa para fazer essa questão da leitura da taxa de juros futura, para que a gente consiga montar essa operação no mercado e entender como que é o sentimento do mercado nos próximos dias, como que isso vai ser olhado para frente, como que isso vai trazer recursos ou não para a economia. Tá bom? Muito obrigado, sucesso e sorte a todos, a gente vai mantendo aqui no canal. Obrigado.